Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, e criei esse canal aqui para transmitir mensagens da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema. É uma pergunta: quem manda no seu futuro? E nós estamos tomando como base da nossa palavra a passagem de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Na internet temos visto frequentemente postagens que são de autoajuda, postagens que são feitas para apoiar a nossa autoestima, e elas se resumem basicamente no seguinte: você é o senhor da sua história, você é o dono do seu futuro, você é que é responsável por escrever a sua história. Então, trabalhe nisso. Esta é uma ideia pagã, porque exclui Deus de todo o planejamento do futuro. Esta é uma ideia que ignora que quem manda no seu futuro é o Senhor e não você. O Senhor Jesus contou uma parábola a respeito de um homem rico, um fazendeiro rico, que tinha tido um grande resultado na colheita das suas terras, e os seus celeiros eram pequenos demais para guardar tudo que ele tinha colhido. E assim ele sentou-se, planejou e resolveu derrubar os seus celeiros, construir outros, e dizia ele: depois disso eu poderei dizer à minha alma: descansa, come, bebe, regale-se, coma, bebe, beba, né? Regale-se. E diz o Senhor Jesus na parábola que Deus lhe disse: esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Ele pensou em tudo, só não pensou em uma coisa: que ele não era dono do seu futuro. Ele não sabia que aquela noite ele morreria. Isso na parábola de Jesus. Tiago escreveu a sua carta para cristãos judeus, portanto, pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus e tinham fé e tinham um relacionamento com Jesus Cristo. E aqui, então, ele fala que assim como nós temos hoje nas nossas igrejas, naquela época também havia 4 tipos de situações com esses crentes com respeito ao futuro. Para alguns, Deus estava fora dos seus planos. Isso está no verso 13. Do verso 13 nós podemos depreender isso. Escutem agora vocês que dizem, quer dizer, eles diziam: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros.
Quer dizer, para algumas pessoas, Deus está completamente fora dos seus planos. Eles ignoram que o Senhor é o soberano do futuro, o soberano da sua história, e eles não pensam nisso, estão desapercebidos dessa grande verdade. Uma outra situação é que, para alguns, Deus estava em alguns dos seus planos, não em todos. É o que muita gente faz hoje, compartimenta a sua vida. A vida religiosa é uma coisa, a vida espiritual é uma coisa, a vida material é outra coisa. A carreira, não é? Os negócios, o trabalho e até mesmo às vezes as relações familiares são compartimentadas. Então a pessoa é uma coisa na igreja, é uma coisa com respeito à fé e é outra coisa com respeito a outros assuntos da sua vida. Deus está nos seus planos espirituais, mas não está nos seus planos materiais e nos seus relacionamentos, na sua família. Minha religião é minha religião, meus negócios são outra coisa. Era mais ou menos isso que aquelas pessoas estavam dizendo. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Deus não tem nada a ver com o meu negócio. Deus tem alguma coisa a ver com a minha religião, com a minha fé. Uma outra situação, nós podemos deduzir do versículos 14 e 15. Tiago diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago está dizendo, então, que eles deviam reconhecer que eles não sabiam nada a respeito do seu futuro. Então, para alguns cristãos, eles primeiro reconhecem que Deus é que conhece o seu futuro. Deus é que sabe o que vai acontecer. Deus é que dirige a sua história. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que Tiago diz aqui, que essas pessoas deveriam fazer os seus planos de acordo com o que o Senhor ensina, com o que o Senhor diz, com o que o Senhor quiser. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, nós até viveremos e então faremos isto ou aquilo. Então Deus está nos seus planos, Deus está em sua vida. Aliás, primeiro Deus está em sua vida. É isso que nós devemos reconhecer sempre, que primeiro Deus deve estar em nossa vida, em nosso coração, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós temos, em tudo que nós somos, e então Deus estará também em nossos planos. E há uma outra situação que podemos deduzir do versículo 16, que diz aqui: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau, ou também poderíamos dizer, algumas traduções dizem, é maligno. Aqui Tiago vai um pouco mais longe. Não só aquelas pessoas estavam planejando ir para a cidade tal e negociar e ter lucro e durante um bom tempo, 12 meses, um ano. Mas diz que essas pessoas eram arrogantes, eram orgulhosas, eram pretensiosas. Seus planos não incluíam Deus, porque provavelmente Deus também nem estava em suas vidas. Deus fora das suas vidas
e Deus fora dos seus planos. Porque nós sabemos que a soberba vem do diabo. A soberba vem do maligno, é o que o apóstolo João, por exemplo, diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16, que ele fala lá da soberba da vida. Quer dizer, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Que soberba era essa? É aquela lá do Jardim do Éden, que quando o diabo cochichou no ouvido de Eva que ela poderia ser igual a Deus, então ela gostou da ideia, porque essa é a grande pretensão do ser humano, ser igual a Deus e dispensar Deus da sua vida. Deus fora da sua vida, Deus fora dos seus planos. Infelizmente, há muitas pessoas assim. Mas terminando a nossa palavra aqui, nós queremos fazer algumas considerações também sobre o versículo 17, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Alguns estudiosos entendem que esse versículo está fora do contexto aqui, ele não tem nada a ver com essa passagem. Mas outros estudiosos, e eu acho mais sábios, que entendem que esse versículo tem tudo a ver com o que Tiago disse nos versículos anteriores, porque alguns podem alegar com justiça e em verdade que planejar não é errado. Não é mesmo, pelo contrário, planejar é certo. Jesus até ensinou isso, ele disse naquela parábola a respeito do governante que resolve construir uma torre, que ele tem que se assentar e planejar como vai construir aquela torre, o que material será necessário, quais serão os gastos que vão incidir sobre aquela construção. E na mesma ocasião ele contou outra parábola do rei que é atacado por um inimigo cujo exército é maior do que o dele, então ele tem que se assentar e fazer cálculos e fazer uma estratégia de guerra para saber se ele pode enfrentar o inimigo com um exército menor do que o dele, ou então se ele deve se antecipar e fazer um tratado de paz com o inimigo. Planejar é certo, planejar é correto. Aliás, planejar é muito correto. O que não é certo é planejar sem Deus. Porque quem manda no seu futuro não é outra pessoa senão o Senhor. É o Senhor soberano que conhece você antes de você nascer, conhece você como você é agora, melhor do que você mesmo, e conhece qual é o seu futuro e decide a respeito do seu futuro. Portanto, antes de fazer qualquer plano, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor e pergunte a Ele qual é a sua vontade. Eu quero comprar uma casa. Procure saber se essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero seguir uma carreira profissional. Procure saber do Senhor se esta é a vontade para a sua vida. Eu quero me casar. Procure saber do Senhor se essa moça com quem você quer se casar é a pessoa que Deus indicou para você. Não planeje nada sem antes consultar o Senhor. E não só consultar o Senhor, mas manter o Senhor dentro dos seus planos sempre. Porque Deus é o Senhor da sua vida. E se Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor de tudo que você tem, de tudo que você é, de tudo que você faz. Amém?